Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola, é a bola, é a bola, e o gol. Numa jogada emocionante, o nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vai começar o futebol, pois é, com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá, e o bate-bola do meu coração. É a bola, é a bola. Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Depois de um ano aí parado, depois de um ano aí que a gente deu uma, não vou dizer descansada, mas a gente fez uma reciclagem aí, a gente tá reformulando as coisas. O Resenha do Futebol Liga Debate tá voltando e hoje é o primeiro programa que a gente tá fazendo em 2020. Tô aqui com o meu amigo Kiko Fonseca e com o meu amigo Márcio Sericaco. Então esse pessoal, o Márcio e o Kiko Fonseca, tá comigo já desde o início, desde quando o Futebol de Debate começou, já são mais de 10 anos aí. E a gente vai, com esse programa hoje, com essa resenha, vamos bater um papo sobre algumas coisas que tá acontecendo no futebol. E siga a gente no canal do YouTube, que vai ficar lá no nosso canal, que é Futebol Liga Debate. Siga a nossa página no Facebook, que é FADebate, que é Futebol Liga Debate. Procura lá, que vocês vão gostar, curtir. Deixe seus comentários. Se vocês quiserem ouvir alguma pauta diferente também, manda aí a sugestão que a gente está aberto. Hoje nós estamos começando com nós três, mas a gente vai fazer uns programas de entrevista, vamos fazer outros programas nesse sentido. Vamos entrar com um programa novo, que é programa de game. Vamos começar a fazer programas de poker, porque eu tô ligado que tem uma galera que adora jogar poker, como nós também adoramos jogar poker, né? Que é legal. Então a gente vai, 2020 tem tudo para ser diferente e tudo para ser legal, tá bom? Então vamos começar o nosso bate-papo aí, a gente quer começar a falar sobre a Copinha. E aí, como é que foi a Copinha pra você, Kiko? Copinha foi mais um evento daquele que a gente, conforme o tempo foi passando, a gente foi acompanhando um pouco mais, né? Mas conforme as edições vão acontecendo, a gente vai vendo que não é lá aquelas coisas tudo, né? E às vezes a importância acaba ficando um pouco por um outro aspecto, né? Então a Copinha desse ano de 2020 ela foi bastante decepcionante porque os principais clubes de São Paulo e dos outros estados acabaram deixando a desejar. O Kiko falou um negócio que é interessante, né? Essa coisa que os times de São Paulo deixaram a desejar. E dos outros grandes estados, né? Minas, Rio, tudo bem que a final foi gaúcha, né, e tal, dois grandes clubes, mas eu falo nesse sentido no decorrer do campeonato, né, assim, foi bastante decepcionante mesmo. Ele falou, eu já venho decepcionado com a Copinha, já não é desde hoje, eu já venho decepcionado com a Copinha há muitos anos. Porque a Copinha perdeu o seu eixo central. Qual que é o eixo central da Copinha? A Copinha foi criada para quê? Para comemorar o aniversário de São Paulo e revelar jogador. Para isso. Era um torneio, era uma Copa que era para a cidade de São Paulo, para os times de São Paulo, né, interior. De repente esse negócio virou negócio, né, virou um balcão de negócio. Business. E aí, Márcio, como é que foi? O que você acompanhou? O que você viu da Copinha? É exatamente isso. Virou um balcão de negócio. Os gramados pareciam mais pasto. O pessoal não conseguia nem jogar direito, se machucava. Então, eu acredito assim, que precisa mudar um pouquinho esse conceito de não só mais balcão de negócio. Revelar jogadores, sim. Mas poder dar uma melhor, como que eu vou dizer? Infraestrutura para esses jogadores. Porque jogar dia sim, dia não, chega no dia 25, no aniversário de São Paulo, coitado do garoto, ela tá arrebentado, gente. E não pode ser um negócio desse. Isso, e detalhe, sabe o que acontece um dia sim, um dia não? Porque cada ano que tem a edição, o que a Federação Paulista faz? Bota mais clube. Põe mais clube. Vai lá, cobra uma taxa. Esse ano a gente teve aí 3.750 jogadores. Exatamente. Para 120 times. Como é que vai jogar em 25 dias, fazer um campeonato, um torneio em 25 dias com quase 200 times? Não dá. Então perde um pouco, né? Fica muito essa referência. E hoje eu vou falar para vocês, tecnicamente, não estou dizendo que a final entre Grêmio e Inter não foi emocionante, mas que tecnicamente foi muito ruim esse ano.
Foi muito ruim, né? Foi muito ruim. E você vê vários rapazes que jogaram a Copinha acabam não sendo ou aproveitados nos clubes que fizeram a final da Copinha e foram campeões. E às vezes eles acabam já indo para outro jogar em outro campeonato aí. E o que você acha? Isso que se ficar no Brasil. Eles usam a camisa dos times, mas não são necessariamente dos times, né? Eles têm uma fatia muito maior dos empresários e eles acabam fazendo um campeonato de qualquer bom, mas não sendo aproveitado no final das contas. Mas o que eles querem é o quê? A gente sabe que pela idade, são jovens, querem aparecer. Sim. Mas os empresários simplesmente querem ganhar dinheiro com ele. Então não fica no Brasil. Não fica. Já vai tudo para o exterior. Os bons não ficam. Os bons. Aí na hora que, poxa, aquele jogador jogou na base, pô, tá onde? Tá lá na Europa. Tá lá na Série B da Coreia do Sul, sabe? Assim. Se fosse pra Europa ainda até lá a gente, mas a gente sabe que não vai. Vai lá pra Ucrânia, vai pra Rússia, vai pra Coreia, vai pro Japão, vai tudo pra esses campeonatos intermediários. E detalhe, não vão jogar liga principal. Eles vão jogar Série B, campeonato, pra nós é Série B, né? Eles vão jogar segunda divisão, eles jogam terceira divisão. E aí acontece o quê? Essa defasagem. Então, a gente vai acabar entrando um pouquinho nisso, mas é o seguinte, por que perde? Por que a Copinha hoje não é mais aquele tesão de ver? Porque não revela. Qual foi a última revelação que a gente teve na Copinha? Revelação mesmo que a gente teve na Copinha? Neymar. Eu acho que o Gabriel Jesus... O Gabriel Jesus ainda não foi... Eu acho que antes mesmo de jogar Copinha, acho que ele já tinha jogado uma partida pelo profissional. O Neymar não, o Neymar foi o único mesmo que jogou a Copinha e depois ele foi aproveitado no profissional. Então, você vê, olha só, a gente está falando do Neymar. Né? Se você pegar um outro do Palmeiras, por exemplo, Wagner Love, há muito tempo. São Paulo, quem é de São Paulo? Lucas. Né? Então o Antony agora está tendo uma chance. Vamos colocar o Pedrinho, que está no Corinthians, que hoje está no pré-olímpico. Pedrinho, bem lembrado, o Pedrinho no ano mas aí o Pedrinho já são do. O Pedrinho foi o último. Então, sabe, olha só, nós estamos falando de pontuais. Um ou outro. E o que tinha que ser mesmo, que é o quê? É não inflacionar o futebol como está inflacionado. Hoje você vê jogador ganhando 1,5 milhão no Brasil. Você vê jogador ganhando 900 mil. A gente vê folha de pagamento de clube de 15 milhões. E muitos deles não fazem nem 100 jogos com a camisa do clube, né? Faz 20, 30 jogos aí e acaba indo para a Europa jogar nesses campeonatos de segunda divisão, né? Não, acho que se os clubes começassem a olhar melhor para a base, é que a base não interessa. O grande problema é esse, né? Com exceção do Flamengo. Que ele está fazendo agora, colocando a molecada para jogar o Campeonato Carioca, né? Apesar de não ser um campeonato de um estadual de muita expressão, como o Paulista, né? Mas ele está fazendo uma jogada interessante, muito até arriscada, até batendo de frente com aquilo que se espera, né? O que se esperava, por exemplo, da Globo ou de outros canais de transmissão aí que faz o campeonato, eles esperam tá transmitindo Rafinha, Felipe Luiz, Gabigol, essas coisas, entendeu? E o Flamengo colocar a molecada jovem aí é um exemplo, talvez um exemplo a ser seguido, né? Mas que é um negócio muito ousado que eles estão fazendo, é muito ousado. Isso é legal que você comentou, mas é o seguinte, o Flamengo não está sendo o propulsor. Quem no Brasil já vem fazendo isso há acho que pelo menos umas 6 ou 7 temporadas, é o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, é que a gente vai entrar num outro assunto, né? A gente vai entrar numa outra coisa, numa outra esfera, que são os campeonatos regionais. Sim. O que acontece no campeonato regional? O Atlético Paranaense, por exemplo, já joga com um time de base, sub-20, o campeonato regional. Então já vem fazendo isso. Então, o que o Atlético Paranaense faz? Ele usa a copinha, né, e já prepara esses jogadores dessa sub-20 para o ano que vem. Então eles fazem esse trabalho bacana. Eu acho que é isso que a gente precisa... Precisa valorizar mais a base, precisa colocar a molecada para jogar, porque eles que são o futuro dos clubes. E ficar trazendo um jogador para ganhar 1,5 milhão e não fazer 30 jogos no ano, não é bom negócio para o clube.
Exatamente. Então, a copinha, quero aí agradecer ao Inter, parabenizar o Inter, Isso. que o Inter hoje é o segundo time que tem mais título na copinha. Acho que está dividido entre Fluminense com 5 e o Corinthians com 10 ou 11. Não, o Corinthians tem 10, o Inter tem 5, o Fluminense e Flamengo tem 4, e o São Paulo tem 3. Então, é isso mesmo. Parabéns ao Inter, né? Fez um campeonato brilhante, porque chegou na final, né? Disputou, fez direitinho, fez a distribuição de carga. Gente, só na primeira rodada que a gente teve goleadas aí de 7, 5. São os times mais fracos que não tem jeito, né? Que os times parece que entram para apanhar, né? A única coisa que eu queria salientar no final da copinha é que o juiz ele pecou pelo excesso de rigorosidade. Simplesmente porque o jogador do Grêmio fez o gol, foi subir no alombrado, já pegou, já puxou o segundo amarelo e expulsou o jogador. É uma final. O juiz também é novo, ele não é já rodado. Tá para despontar novos juízes, mas já começa errado a partir de agora, numa final. Tá na hora de melhorar. A Federação Paulista de Futebol tem que olhar para isso também. Não é simplesmente ter jogadores bons nos clubes, mas precisa criar também, profissionalizar o juiz de futebol e os seus auxiliares, senão vai ficar difícil. Esse já é um outro assunto profundo. Primeiro porque, infelizmente, a regra é essa, né? Como diz o Arnaldo, né? A regra é clara. Subiu no alambrado, cartão. O problema é que ele já tinha o cartão amarelo. Então a FIFA ela cortou isso já faz uns anos, porque dava muita confusão. Mas eu acho que tá errado. Eu acho que a gente tem que... Eu jogo bola na Vardes, eu sei como é que é quando você faz um gol, você quer esbravejar, você quer tirar a camisa. Imagine um cara numa final, um moleque de 20 anos, todo, faz um gol na final e não vai fazer? Não vai. Não tem como. Não tem. Agora a gente... Acho que a FIFA tinha que rever algumas coisas, alguns conceitos. E agora, essa coisa de profissionalizar a arbitragem, isso já é um problema que a gente vem crônico, né? Isso é um problema crônico. Não é uma particularidade de uma confederação, mas é de todas. Que a gente já bateu na tecla muitas vezes, né? No Futebol Alegria Debate, nas matérias e tal, de profissionalizar a arbitragem, porque não é um negócio simples você ter um outro emprego durante a semana e no final de semana apitar um jogo. E o pior é ganhar tipo R$1.000 por partida. Nossa, a vida de bandeirinha não deve ser fácil. Pra tá lá no calor, na chuva, ganhar R$800, R$1.000 pra bandeirar um jogo e ser praticamente apedrejado. Né? Se errar, ainda é apedrejado, né? Eu só espero que não crucifiquem um garoto do Grêmio. Por causa disso, o Grêmio até veio a perder a copinha, porque estava com um jogador a menos. Mas tudo bem, foi para os pênaltis, fala que pênalti é loteria, mas os cobradores do Grêmio também pisaram na bola, né? A torcida é um pouco passional, você tem que errou, né? Errou tudo, a molecada do Grêmio não acertou um, pô, aí também não tem como, não tem como defender. Mas parabéns pro Inter, parabéns aí pela conquista, espero que esse título possa realmente valorizar a garotada lá, que a molecada tenha grande futuro. É isso aí, parabéns. Pegar um pouco do gancho que o Kiko falou sobre sub-20, disputar campeonato regional, nós falamos um pouco do Atlético Paranaense. O Flamengo não é pioneiro, porque o Atlético Paranaense já vem fazendo isso. Mas o Flamengo me mostrou algo assim que me dá um pouco de esperança. É o quê? O Jorge Jesus, no começo do ano, ele falou a seguinte coisa para o presidente do Flamengo: eu quero 30 dias. Os jogadores vão ter 30 dias de férias e eu quero 30 dias de preparação física, de pré-temporada. E ele falou, virou as costas e foi embora. Ele foi para Portugal e não quis nem saber de nada. Falou para eles: eu quero isso. Por quê? Porque o Flamengo jogou o Mundial, né? Beirou aí o dia 12 acho que foi dia 12 ou 14 de dezembro, não vou me recordar. Então passa os 30 dias, né? Que tem que ter 30 dias de férias. E o Jesus pediu 30 dias de pré-temporada. Qual foi que seria o correto? Que é o correto. Que o nosso calendário, devido aos campeonatos regionais, não permite isso. E o que o Flamengo resolveu fazer então?
tá jogando a Taça Guanabara, tá jogando com o time sub-20, sub-23. Já tem um empate e tem uma vitória. Empatou no jogo de abertura e ganhou do Vasco. Ganhou um clássico. Ganhou um clássico na rodada passada. O que vocês acham disso? O que vocês acham que assim... Da atitude, você fala? Porque a atitude não é só colocar a garotada para jogar. É arriscado porque você tem muitos jogadores com contrato longo, ganhando bem, com imagem a ser vendida, entendeu? E aí você coloca uma molecada lá para poder correr e jogar, é bastante ousado, bastante arriscado, assim. Só que talvez seja só o primeiro passo para uma reformulação do nosso calendário. Talvez nem todos os clubes precisem replicar essa atitude do Flamengo. Mas é interessante os clubes darem uma olhada nisso daí para as federações poderem organizar melhores campeonatos. Mas eu vejo da seguinte forma, pode até ser precursor em alguns pontos, mas ele não está... O Jorge Jesus está fazendo o quê? Ele quer dar descanso para os seus jogadores profissionais. Ele quer que eles entram depois, já descansados, prontos para uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Brasileirão, mas todos já descansados. Por outro lado, eu vejo assim, jogar com um time sub-23, na qual até o Jorge Jesus foi assistir o último jogo, na qual ganhou, ele esteve lá no Maracanã e assistiu esse jogo, então ele está avaliando também a base do Flamengo, porque tem muitos jogadores do profissional, do principal, que não vai ficar no Brasil, não. Eles estão só aguardando a janela para se mandar. A principal renda dos clubes é a venda de jogador. Exatamente. Não pode depender muito de venda de camisa ou de patrocínio master. Continua ainda o balcão de negócios, mas por outro lado, eu vejo o seguinte, se essa atitude do Flamengo der certo, certeza absoluta, é uma matéria que a gente já colocou até no Facebook, é que hoje o que acontece? Todos os times do Brasil estão endividados. Muito. Gente, não é pouquinho não, é muita coisa. A receita que entra bate meio que justinha ali com a... Só que acontece, devido à emissora pagar os direitos de transmissão, muita gente pede o quê? Antecipação. E nisso vai ficar cada vez mais endividado. Nós vamos entrar num ponto mais no futuro do Campeonato Mineiro, que nós vamos falar, estamos falando do Carioca no momento, que nós vamos entrar nesse tema. Então, eu acredito assim, se der certo essa ideia do Flamengo de jogar com Sub-23 e ser um campeonato bom, deixando os profissionais descansar, vai ser um divisor de águas para os campeonatos regionais. Você falou de endividamento, mas o Flamengo, hoje no Brasil, é o único clube que está num patamar diferente. Ele não tem endividamento. Acabou de vender o Renier aí. Vendeu o Renier por quase 120 milhões. Sim. Então, a questão do Flamengo, a atitude dessa do Jorge Jesus, ele mostra uma coisa, ele coloca uma coisa assim que a gente já vinha discutindo, mas ninguém se toma atitude. É calendário, é você ter lá os 30 dias de preparação física. Quando ele chegou, ele já fez ele já deu vários chutinhos na canela de dirigentes, de tudo, que realmente a gente tem muitos vícios aqui que a gente não enxerga que é prejudicial. Exato. E aí o que acontece? O Corinthians está aí, ó, tá na beira de jogar uma pré-Libertadores e pode não se sair bem porque teve que voltar antes. E aí vai pegar o time meio naquela situação. O dinheiro que já ia contar com as premiações já vai esquecer tudo. O Corinthians tem total condição de passar, mas também tem totais condições também de perder. Agora, eu vejo que essa atitude do Jorge Jesus e do Flamengo de fazer isso obriga a várias coisas. É essa coisa do calendário e uma coisa que o Flamengo hoje não depende. O Flamengo hoje ele consegue discutir melhor a sua vida financeira. E é o fato dele meter a Sub-20 para jogar, o que aconteceu? A televisão não está transmitindo um jogo do Flamengo. A senhora Globo
junto com a senhora CBF. A lá, RGT, vamos lá, RGT. as duas entidades que mandam no nosso futebol, infelizmente, estão quebrando a cara. Porque o Flamengo não tá transmitindo um jogo, não está sendo transmitido um jogo. E o Flamengo pediu de direito aí de transmissão 80 milhões. E a Globo só quer dar 30. Sabe por quê, né? Sabe por quê? Porque ele tem que pagar a indenização dos meninos lá que morreram no ninho do urubu. E não tem condições de pagar. Tem condições de pagar o salário que os jogadores pedem, mas não tem condições de indenizar as famílias. Então, você vê como é que o futebol é, né? Você vê como é que a situação é. Então, hoje, o Flamengo, junto com o Palmeiras, são os dois clubes mais equilibrados, financeiramente. E que às vezes a política acaba atrapalhando, né? Como o cara do Flamengo que teve demissão, o gerente de futebol foi teve mandado umas embora. crises aí, se não tomar cuidado, todo esse dinheiro que está arrecadando vai pelo ralo. É isso que a gente precisa. Então eu acho que a vinda do Jorge Jesus é muito benéfica ao Brasil. Foi interessante. Porque ele coloca conceitos, né, europeu. Ele jogou no ventilador muita coisa que acontecia aqui que estava errado e que a gente não tinha Coragem. às vezes a coragem de falar, de tocar no assunto. Porque o que acontece é o seguinte, a gente tem que ser bem claro. Time de futebol, presidente de futebol, é tudo refém. É refém dos jogadores. Se o jogador bater no peito e falar que não vai jogar, não joga. Não só isso, refém da própria emissora. Né? Não, a emissora ainda é para poder transmitir. Então, o futebol é essa lambança. Né? Mas assim, eu volto a reiterar a seguinte coisa, a atitude do Flamengo em jogar com a Sub-20 não é de colocar a garotada, mas é para enfrentar a situação da Globo. Fazer isso, arrumar esse calendário que há anos precisa ser revisto e a gente não consegue. E ninguém nem mexe. Não, porque os clubes, porque igual você falou, os clubes são reféns do dinheiro da cota que entra antecipada lá para vender o almoço para pagar a janta, né? Aí isso, por exemplo, aí a gente vem pro Cruzeiro, por exemplo. Exatamente. O Cruzeiro tá abrindo falência. Né? Cada dia que você vê uma coisa acontecendo diferente. Agora foi o Rafael. Olha que situação deplorável. 18 anos de clube e ele ainda demonstrou, acho que ser cruzeirense de coração, né? Sair de uma situação dessa sem ganhar nada, né? Não, o pior não é esse. O pior é que ele processou o clube, diz ele que não sabia e o clube diz que não esperava isso dele. Gente, o Cruzeiro vai ser o outro fiel da balança. É presepada atrás de presepada, né? Não, o Cruzeiro vai ser outro fiel da balança do nosso futebol. Porque o Cruzeiro fazia o seguinte, qual que era a estratégia do Cruzeiro? Que isso já vem desde a época do Perrella, não é de agora. De quando o Alexandre Matos estava lá, né? Saiu do América, foi pro Cruzeiro, teve a sorte de ganhar 2 brasileiros aí e se consolidou como dirigente, mas a vinda dele para o Palmeiras e toda a saída dele conturbada acabou mostrando um lado que a gente não... que poucas pessoas viam, né? Então, mas isso ainda é antes, isso é mais recente. Isso é mais recente. Mas lá atrás com o Perrella, quando o Luxemburgo foi campeão com aquele Cruzeiro imbatível, que tinha Alex, Luizão, era um time grandioso, o que era o conceito do Cruzeiro naquela época? Era ganhar título para pagar. Ganhava o título para pagar dívida. Para pagar dívida, né? Exato. Cruzeiro, há 3 anos atrás aí, escolheu ganhar o quê? 2 brasileiros e Copa do Brasil. Né? Chegou um ano que disse, vamos ganhar só a Copa do Brasil. Ganhava o campeonato regional e disputava a Copa do Brasil. Por quê? A Copa do Brasil pegava o dinheiro para pagar Pagar as dívidas. O que aconteceu? Não ganhou nada. Não ganhou de 2019. Não ganhou em 2019, e aí? Aí tá desse jeito. Aí o caldo azedou. Agora, o Cruzeiro, a dívida do Cruzeiro tá a última vez que eu vi, estava em 800 milhões. Tá beirando 1 bilhão, né, já. Então aonde é que vai parar isso aí? Tanto que os jogadores estão querendo até... vamos diminuir o salário pela metade. Estão tentando, os jogadores profissionais, na maior boa vontade de ter amor pela camisa do Cruzeiro, ajudar o clube, o time, nesse momento ruim do Cruzeiro. Mas, muita gente já falou que está de saída. No caso, o Fred, que o Bahia está interessado, o Rodriguinho também já comentou que não vai ter acordo, vai sair, só que está aguardando, ninguém sabe quem vai contratar eles.
Rodrigo que pode parar no Atlético Mineiro, né? Imagina, sair do Cruzeiro numa situação dessa e parar no rival. É complicado. O futebol ele é dinâmico. Por exemplo, todo mundo crucifica o Thiago Neves, certo? Certo? O Thiago Neves meteu um processo no Cruzeiro, tá cobrando 16 milhões do Cruzeiro. Direito de marketing, salário, fundo de garantia, tá tudo lá. Então, e colocaram ele como o pivô. O pivô da... A gente tem esse costume de Cair. colocar um, né, e ao invés de olhar a situação num todo, mas ele também não está isento muito da... Negativo, ele tem culpa no cartório. Tem culpa no cartório. Mas é só ele? Não. A gente tem aí o Fred, assim, cada um ganha aquilo que acha e aquilo que merece, certo? Agora, o presidente Tem que saber dizer não. tem que saber dizer não e é ele que vai pagar. Porque o presidente do clube, ele é o gestor, né? Ele sabe o que vai entrar de receita e sabe o que vai sair, porque ele tem a folha dos funcionários dele, não só os jogadores, mas como todos os outros funcionários, né? Roupeiro, massagista. E se o cara não tem uma mínima noção de gestão de clube, então como é que ele vai fazer a gestão de um Fala clube? pra mim, qual é o presidente que tem gestão Que de tem clube? administração. Qual é o presidente? Qual é o presidente que não Que tem um curso de administração que sabe... não, que coloca o amor na frente da administração? O amor do clube. O cara quer que o clube ganhe, então ele vai fazer tudo pro clube ganhar. A maioria, todos, dá pra dizer que todos eles fazem Então, isso, né? mas você vê aí pro clube, o Cruzeiro tinha uma folha de pagamento de 15 milhões. É muita grana. 15 milhões. O Cruzeiro tinha 5 jogadores ganhando acima de 1 milhão. Mas Rodriguinho, inclusive, hein? Mas eu vejo o seguinte, se já que o Cruzeiro está sendo um exemplo de toda esse buraco negro que existe nas dívidas dos clubes, onde está errado? É a gestão. Todos os presidentes dos clubes não sabem gerir o futebol do Tem clube, muita ou o próprio clube em si, em tudo. Não é só o futebol, porque tem basquete, tem vôlei, tem outros esportes dentro do clube, natação, que não dão importância. A importância é só o futebol. E que custam tanto quanto o futebol, né? Exatamente. Só que acontece, o clube tá lá, no buraco, não sabe por onde vai sair. Vai vender? Tem até um russo aí, um bilionário russo, que veio para verificar, era o Fortaleza e um clube no Sul que estava verificando também, né? Mas, e aí, essa vai ser a saída para o Cruzeiro? Vender? Não, você pode até vender, mas você não pode caducar a dívida. Porque Exato. é isso que os caras querem fazer. Né? Tem a lei aí que está tramitando no Congresso Nacional, que é de transformar o clube em empresa. Eu acho que é até válido. A gente depois pode até aprofundar melhor esse debate. Eu acho até válido, a partir do momento que você não caduca a dívida. Porque os caras querem fazer o quê? Você mete em empresa, o que o cara faz? É lógico. Debaixo do tapete, Aí né? ele vai meter uma falência lá e vai fazer outra coisa. Não, eu acho que tem que ser um negócio ponderado, bonitinho. Eu sempre fui a favor, particularmente sempre fui a favor, que clube não tivesse essa hierarquia que tem. Presidente, conselho de... Não, tinha que ter um dono. E o dono trouxesse um CEO e o gestor. E o gestor. Até porque essa cúpula que todos os clubes têm acaba gerando guerra política, né? Não, porque é política. É político. É política. E acaba sendo prejudicial para o clube. Porque às vezes um determinado conselheiro, alguma pessoa com algum outro cargo, quando o presidente está fora, que nem aconteceu no Flamengo, acaba tomando uma atitude. E isso é prejudicial, porque acaba sendo uma atitude que o presidente não compactuava. E aí fica aquela situação complicada dentro do clube. Eleições históricas no Brasil. Nossa. Corinthians e Vasco da Gama. Só tem eleições históricas desses clubes. A gente quer coisa mais... Antigamente, Palmeiras, Mustafa com tudo. Como é que eram essas eleições? Então a gente sabe, a gente vive um pouco, a gente sabe um pouco disso. Cosa nostra italiana. E os caras querem... É poder. É. E aí tem um conselho que define isso. Mas será que, né, no exterior, na Europa, como que é Não, na a Europa. gestão? Na Europa é tudo diferente. É diferente. Geralmente eles têm grupos profissionais que fazem a administração do clube. Exatamente. Igual aconteceu com o Milan em 2017, a gente está falando de Campeonato Mineiro, mas também da venda dos clubes e tal, transformar em sociedade. No Milan aconteceu do clube ser vendido para um chinês e depois
ter sido repassado por um grupo americano, né? Então, apesar dele, em alguns casos, ter donos como Silvio Berlusconi, foi dono do Milan por uns 30 anos, 25, 30 anos, agora é um grupo profissional aqui de administração, sabe? Então, acaba abafando essa guerra política que acontece aqui nos clubes do Brasil. É nesse ponto que eu queria entrar, Kiko. Por quê? Se o próprio Libertadores está pegando o exemplo de uma Champions League, está pegando todo o exemplo lá da Europa, por que não pega o exemplo da gestão lá de fora? Para aplicar no futebol brasileiro. Que seria um exemplo que valeria a pena, né? Aí sim, vai valer a pena, vai valorizar o esporte, vai valorizar o jogador. E não é simplesmente o dinheiro de alguém dentro do clube. Então, mas nós temos a CBF e temos a Globo. Não tem jeito. Infelizmente, como escapar. Enquanto esse negócio estiver girando em torno disso, os clubes são refém. Né? O Flamengo tá buscando sair fora, o Palmeiras está criando uma situação diferente. Quem não consegue, por exemplo, vamos dar um exemplo básico aqui, nós vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro, o que o Cruzeiro fez no ano de 2019? Ele antecipou as cotas de transmissão de 2020. Só que é o seguinte, o Cruzeiro caiu. A Globo está pedindo de volta. Agora a Globo está pedindo de volta o dinheiro da antecipação. Olha só como é que como o futebol é gerado, como é que esses caras fazem gestão. Em São Paulo, eu não vejo diferente. Mas em São Paulo está criando um ritmo diferente de situação. Qual é o ritmo diferente de situação? É os técnicos, forma tática de jogar. Então, a gente agora vai ter aqui, a gente tem agora Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. Né? O São Paulo subiu o sarrafo de futebol. Ele e o Jorge Jesus não tem... O Jorge Jesus, com o material humano que tinha, conseguiu ser campeão de tudo. O Jorge Sampaoli, com nada, se não fosse o Jorge Jesus, se não fosse o Sampaoli no Santos agora... Ia brigar em meio de tabela. Olha, você foi na meio de tabela. Eu ia achar que o Santos já estava na disputa ali para ficar na zona de rebaixamento. Então... Teve uns problemas, né, com salários e tal. Então é uma situação complicada o atual presidente do Santos está fazendo, assim, de gestão, né, também. Tá, louco de acaba fazendo fomentando muita intriguinha dentro do clube. E parece um monte de criança, sabe? Mas aqui em São Paulo nós podemos destacar o Red Bull Bragantino, né? Que não precisa desse direito de imagem, não. Não está refém, ainda, entre aspas, de uma emissora e da CBF. Só que acabam crucificando o time, né? Então, mas aí o Red Bull é uma outra realidade. Por que o Red Bull é uma outra realidade? Quantos times do Red Bull tem no mundo? Tem vários. Tem vários. Né? Eles têm uma concepção diferente. Mas só que assim, olha só o que eles fizeram. Eles vieram pro Brasil, montaram o time e estavam jogando na terceira. Eles começaram desde lá de baixo. Só que eles entenderam que aqui é diferente do mundo. Né? Que aqui as coisas iam ser muito mais demorado. O que eles fizeram? Foram lá e compraram o Bragantino. Exatamente. Foram lá e compraram. E o Bragantino fez o quê? Pode vir. Pode vir, assim então. E vai disputar o título com os 4 grandes, né? O clube estava na Série B, estava para cair, o Red Bull veio, injetou e está lá. Foi campeão da Série B. Foi campeão da Série B. E hoje está com um conceito de futebol diferente. O jogador mais velho do Red Bull tem 25 anos de idade. Exatamente. Então o conceito deles é o quê? É montar aqui, monta o time, faz direitinho e depois eles vão vender. Eu não vejo problema nisso. Um clube ter dono? É uma situação muito boa. Eu não vejo problema nisso. Porque ele faz o quê? Ele traz o Red Bull, essa garotada que está jogando, vai jogar o Campeonato Paulista e vai jogar o Campeonato Brasileiro. E vai jogar uma Copa do Brasil. Então quer dizer, os moleques vão ter uma cancha aí de 1 ano e vão disputar os torneios. E aí se for vendido, bem. Agora, eu acho que se você vai fazer isso para o bem, não tem problema nenhum. Não é que nem no Campeonato Paulista. O Red Bull tá aí, já o primeiro jogo que jogou já empatou com o Santos. E o Campeonato Paulista, assim, na minha concepção, não vale absolutamente nada. Vale para 2 coisas. Demitir técnico e quebrar jogador. Por quê? Porque não tá fora de temporada, o cara vem mais pesado, o cara tem que se recuperar mais rápido para poder... Ele tem que recuperar, não. Ele tem que entrar em forma mais rápido
para poder começar E a acaba- jogar mais rápido. E acaba gerando um desgaste, né? Aí desgaste físico, muscular. Né? Então a gente precisa entender. E acho que agora com essa nova dinâmica, por exemplo, que o Thiago Nunes, Thiago Nunes. né, vamos ver se o Thiago Nunes dá uma emplacada. Né? Pelo menos deixou uma boa impressão no primeiro jogo do Corinthians, né? O que você achou da primeira parte que o Corinthians mostrou na rodada passada do Brasileirão, do Paulista? Do Paulista, primeira rodada. Eu vejo o Corinthians totalmente diferente de 2019. Um time jogando para frente. E outra, aproveitando mais jogadores que tá lá já dentro do clube. O Bozelli, reaproveitando os jogadores que estavam encostados por até então pelo Fábio Carille. Põe só o Wagner Love, põe Gustavo, mas não resolvia nada. E sempre jogando para trás, não para frente. E do nada ganhou de 4-1. Mas jogaram bem. E muitos jogadores jogaram bem, para frente. Não só tentando se defender, mas indo para o ataque. Então eu acredito assim, mudou muito. É gradativo, ainda montando o time, estão entrando em forma. Mais para frente, eu acredito que a prova real para o Corinthians vai ser essa pré-Libertadores, como é que eles vão jogar nessa pré-Libertadores. Mas o time está em formação. Pode ser que não seja para esse ano, mas eu acredito que ano que vem vai estar muito melhor o Corinthians. E o Santos, o que você acha do Santos agora com mais um técnico português? Gesualdo? O Santos é uma história engraçada, né? Até acho que o Santos vai melhorar realmente quando tiver uma estrutura melhor, quando tiver melhores administradores, porque é um time que vende tantos jogadores, que revela tantos talentos assim, não pode ficar numa situação dessa, né? Então foi uma estreia decepcionante do Santos, eu diria. E o Fernando Diniz? E aí, o que você acha do Fernando Diniz lá? São Paulo vai aguentar o Fernando Diniz? Vai manter? Eu acho que roda. Eu sei que você perguntou pro sindicato, mas eu acho que roda. Eu acho que roda. Eu vejo da seguinte forma, tá tentando mudar muita coisa dentro de São Paulo, mas não sei se aguenta muita coisa não. A primeira fase é da Libertadores, se ele não conseguir segurar o São Paulo, ele vai rodar. Você tá indo muito além do Libertadores. Se ele não ganhar um clássico, se não ganhar o Paulista, né? Vamos dizer assim, vamos colocar. Se não ganhar hoje do Palmeiras, ele já fica ficando na corda bamba já. Exatamente. Se não ganhar o clássico, o São Paulo precisa ganhar clássico. Se não ganhar clássico, tá na roça. Ano passado não ganhou nenhum, né? Nenhum. E o Lucha? O Luxemburgo tem... Nossa, eu gosto muito do trabalho dele. Não tem, acho que é difícil ter algum comentarista, algum jogador que não goste do trabalho do Luxemburgo. Seja do passado, seja no presente, assim, ele é um cara que tem muito potencial, que tem muito ainda a ensinar a gente ao futebol, né? Então o Palmeiras vinha no futebol pragmático, muito defensivo, muito de 1-0, 2-1, jogando muito para trás e tinha muito material para ser um time muito ofensivo, né? Para montar uma estrutura onde você pode fazer um time bem composto ali, com meio campo bem composto, com toque de bola, com chutes a gol, sabe? Então, tem aí vários meio-campistas, o que mais tem no Palmeiras é meio-campista e atacante, então tem que montar um time pra frente, né? E o Luxemburgo veio para fazer isso daí mesmo. Então tem eu acredito que tem uma expectativa muito boa para ele, assim, que ele é um cara que entende muito ainda, e muita gente não sabe o que ele sabe ainda. Muito treinador, mesmo os da nova escola, que tem de melhor, que é o Thiago Nunes, dessa nova escola de treinadores, o Thiago Nunes é o que se mais destacou, né? Com Sul-Americana, com Copa do Brasil, e os outros ainda estão nadando ainda para tentar chegar na praia, mas estão muito longe do Thiago. E o Thiago é o que mais se aproxima de ser um treinador que vai estar consolidado aí para os próximos anos, né? É que tem que ver, que muitos deles, por exemplo, o Luxemburgo não gosta de falar de esquema de jogo, né? O Luxemburgo não tem essa coisa de 4-3-3, 4-2-1, 3-5-1, o Luxemburgo não gosta muito disso. Mas a mudança do futebol passa muito por isso. Passa por essa forma de como você vai se posicionar, essa coisa do 4. Hoje o 4-3-3 está sendo usado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Lógico, você tem que ter os jogadores ali. O time que mais se enquadra melhor nesse 4-3-3 é o Liverpool do Klopp.
que tem ali 3 atacantes, tem uma linha de 3, tem a segunda linha aqui de 3, mas ainda volta Firmino, que não é o centroavante, o Firmino é aquele meio atacante que chega, né? Ele faz aquele quarto homem de meio de campo. Então acho que o Thiago Nunes se aproxima um pouco disso. Foram 5 anos de preparação de Liverpool para hoje estar consolidado, né? E a gente vai falar do Liverpool porque não tem como não falar do Liverpool. Não tem como não falar. Falar de futebol, não falar do Liverpool, tem alguma coisa errada. Mas o Palmeiras não contratou ninguém. Espero que o tempo que o Luxemburgo ficou aí parado, sem estar em nenhum clube, ele tenha se reciclado ou tenha aprendido alguma coisa para inovar. Não ficar só na velha guarda, no velho ensinamento. Claro, existe o futebol arte, existe o futebol do Brasil, mas espero que ele dê essa pitada para o Palmeiras totalmente diferente que foi até os técnicos do ano passado. Eu enxergo que ele ainda tem muito mais a ensinar do que a aprender. O que ele tem que aprender é gestão de pessoas, que é aquilo que o Filipão mais sabe, né? A gestão de pessoas, a consolidação da amizade, né? Ele levou a Copa de 2002, ele ganhou na base da amizade com os caras, com o Luizão, com o Ricardinho, com um monte de cara que você vê que foi para a Copa e que, claro, eram bons jogadores, mas que foram convocados na base da amizade, não necessariamente do merecimento do momento, né? E o Luxemburgo, ele tem justamente um conhecimento tático de futebol muito grande que eu acho que ele pode usar muito bem no Palmeiras. Acho que não precisam muito contratar jogadores porque contando os emprestados, eram por volta de 46 jogadores. Já está inchado já, né? Então tinha mais a que liberar mais jogador do que contratar. Acho que se tivesse ainda o Alexandre Matos, ia ter contratado mais uns 10. Exato. Né? E o Palmeiras ia estar correndo atrás de pagar as marmitas igual o Corinthians, né? Na realidade, acho que assim, essa coisa de contratação, quem contratou mesmo no Brasil foi só o Flamengo. E o Flamengo tá fazendo uma estratégia muito típica de Alexandre Matos, né? Contratando muitos caras que às vezes não vai conseguir fazer 30 jogos no ano porque já tem jogador na posição dele. É do elenco, né? Então, o Corinthians fez 2 contratações pontuais. Luan. O Palmeiras. Foi uma ótima contratação a do Luan. O Luan também eu vi aí essa rodada do Paulista, esse início. Ele é diferente. A gente precisa ter um pouco de paciência, por quê? Porque ele fez um ano ruim, ele veio de contusão. Só que assim, respirar outros ares ajuda demais da conta. Né? Quando você faz bem. Então vamos ver como é que se posiciona. O São Paulo não contratou ninguém, porque o São Paulo na verdade não tem. Não tem dinheiro para contratar e está se virando para pagar os caras que ganham muito e não jogam nada, como o Alexandre Pato, né? Pato, Pablo, Hernanes, Daniel Alves. Daniel Alves vai ganhar aí 1,5 milhão para jogar de camisa 10, né? E como se ele tivesse sido camisa 10 a vida dele toda, né? O problema é essa campo que tá tendo, né, o São Paulo. E assim, eu respeito muito a história do Daniel Alves. Mas assim... A história é maravilhosa, mas títulos. Assim... Não dá, aonde ele chegou que ele mudou? Não dá. Aonde ele chegou que ele mudou o patamar do time? Ele não é um jogador protagonista, é um jogador que compõe muito bem o time fazendo aquilo que ele sabe fazer de melhor. Que é lateral direito. Ele não é camisa 10, não é um cara que vai chamar responsabilidade e está se mostrando só ser um cara com um ego maior do que o tamanho da história de um clube. O Santos não contratou ninguém, né? Perdeu. De que jeito, né? Contratar também. Perdeu. Né? Então acho que. Mas está apostando na base. Está apostando muito. Está apostando na base. O forte do Santos é a base, sempre vai ser assim por muito tempo. E vamos lá, né? Acho que é o correto. Vamos torcer para que isso dê certo. Né? Porque pelo menos esses garotos desponte, mas que fiquem no clube, né? Porque senão eles saem muito cedo. Ou que se for sair, que saia para um Palmeiras, para um Corinthians, para um São Paulo, né? Galera, não esquece de ir lá no nosso... se inscrever no nosso YouTube, Futebol Liga Debate, no nosso canal no Facebook, que é Futebol Liga Debate, e também tem o Instagram. Procura lá o nosso Fá Debate que vai estar lá. Dando sequência aqui, vamos mudar um pouco de ares. Vamos para a Europa. Agora vamos falar um pouco sobre campeonatos europeus. Anteriormente a gente falou do RB Bragantino. Na Alemanha, o RB Leipzig está liderando o campeonato alemão. Nós temos aí os quatro que estão ali na frente, que é o RB Leipzig que está com 40 pontos, o Bayern de Munique com 39, o
Gladbach está com 38 e o Dortmund com 36. Né? O campeonato alemão ele é muito pragmático, né? É sempre o Bayern de Munique, pelo menos dos últimos 15 anos, sempre foi o Bayern de Munique. Tá igual o campeonato italiano que a gente vai falar também, né? Que deu o Juventus dos últimos 10 campeonatos, né? O Juventus ganhou 10 vezes. O último campeão diferente do Scudetto foi o Milan na temporada 2010-2011, que teve liderança do Ibrahimovic, que voltou agora. Não, por que eu queria falar do campeonato alemão? Porque tá tendo duas coisas aí, né, na Alemanha. Primeiro, que o Bayern de Munique tá fazendo uma renovação, né? O Bayern de Munique fez uma grande renovação, né? Trouxe pessoas novas, jogadores novos, tá usando muita garotada, né? Não tá jogando sem treinador, né? Porque demitiram o croata, e o Bayern de Munique tá ali. Então, toda vez que o Bayern entra numa renovação, o campeonato alemão fica mais interessante. Fica muito interessante. Fica com mais disputado. E o RB Leipzig é aquela construção que a Red Bull vem fazendo, né? A RB Leipzig é um dos times da Red Bull. Da Red Bull, da franquia, né? Tem duas equipes de Fórmula 1, tem uma porrada de time. São caras que sabem investir e o Bragantino foi muito afortunado de receber essa proposta, né? Isso aí. E o lance da RB Leipzig é o seguinte, ele é o 4º ano de Bundesliga. Então, o primeiro ano ele subiu, no segundo ano ficou em terceiro, o ano passado já ficou em terceiro e esse ano está liderando. Então tem tudo para dar certo, e se aproveitar a queda do Bayern de Munique, tem tudo para levantar o caneco esse ano. Tem chances reais aí, passando pela renovação do Bayern, né, igual você comentou. E às vezes o foco também desses times acabam ficando muito para a Champions League, né? Bayern, Borussia, e aí o Red Bull Leipzig vai acabar mordendo uma chance aí. Pode ter um campeão talvez inédito aí, né? Eu torço por isso. Torço. Uma novidade, né? Uma novidade. Falando em renovação, vamos passar para o espanhol, que tá... Na mesma coisa de sempre. Mas... A gente sai da renovação e volta pro pragmatismo. Lá na Espanha a gente sabe que é Barcelona e Real Madrid, Barcelona, e ali quando de vez em quando o Atlético de Madrid. Com Valência, com menor freio, é difícil. Ou Sevilha com a Liga Europa também, que é legal de ver. Dificilmente a gente vê alguma coisa diferente. Só que esse ano, né, o Barcelona tá mudando tudo, né? Trocou o treinador, o Valverde não deu certo durante esse período que ficou. Foi demitido com o campeonato correndo, né? Isso é uma coisa muito diferente que a gente está vendo aí. Talvez seja interessante. Talvez seja interessante a vinda do Quique Setién. Vamos ver como é que ele vai implantar o futebol dele no Barcelona, porque não tem muito o que ele trazer, né? Que ele mesmo falou que ele não tem bagagem. Então ele que vai se adequar ao clube, e se isso der certo vai ser um casamento muito bom, porque às vezes o treinador querer implantar uma filosofia num clube que já tem uma, e aí acaba tendo uma dificuldade no processo da adaptação, né? Então ele se adequando à filosofia do Barcelona, então pode ser um negócio que dê muito certo. E o Barcelona tem uma coisa que é assim, né? Toque de bola, né? Toque de bola, posse de bola. Proteção dos laterais, porque os laterais apoiam muito. É quase um futebol de salão jogado no campo, né? Só que ontem perdeu 2-0 do Valência. Que perdeu de 2-0 do... o que eu mais gosto de ver é quando o Barcelona perde para um Getafe, para um Real Valladolid. É legal, é gostoso de ver, porque você vê que essas surpresas assim acabam sendo muito bom, né? E quando o Real Madrid também perde, a gente... É legal, essa também. Situação. A gente falou do Daniel Alves. O Daniel Alves se deu muito bem no Barcelona porque tinha essa proteção, né? Ele atacava, mas sempre ou era o Busquets, ou às vezes era o próprio Xavi. O próprio Iniesta. Todo mundo ficava aí naquela cobertura. Então o Barcelona tem essa característica, né? Então, só que o Valverde não conseguiu implantar isso. Foi complicado. O Barcelona perdeu o Suárez. Tá contundindo, vai ficar pelo menos uns 3 meses aí fora, isso pode... tem Liga dos Campeões. Vai perder a máquina de gols aí. Perde o trio, né? Referência, né? Referência. Vamos ver se o Griezmann emplaca. Exatamente. Indo na contramão disso tudo, a gente tem o Real Madrid, que está fazendo uma grande renovação. Tá tentando se remontar ali, tá apostando numa molecada brasileira. E até agora o Rodrigo é o que está mais dando certo, né? O Vinícius Júnior decepcionando muito.
Teve várias oportunidades aí, principalmente com a saída do Cristiano Ronaldo, tentar fazer parceria com o Benzema, apesar do Benzema não sei lá aquelas coisas todas, né? Fazer, talvez seja podia ser uma parceria que desse certo, né? Mas não tá dando e o Rodrigo tá tendo um destaque muito maior do que ele. É porque na realidade o Vinícius Júnior foi jogar numa fogueira, né? No ano passado, com aquela coisa que o Real não ia pra frente, não ia pra trás, o Renault perdendo direto em casa, o Vinícius Júnior foi aquela surpresa que podia ter dado uma alegria, até deu pra torcida. Só que coloca ele num outro patamar que ele não tinha ainda. E o Rodrigo não, o Rodrigo já veio mais preparado, o Rodrigo já jogou um pouco mais no Real Madrid B, já teve mais uma outra cancha. Agora, o Real Madrid está tentando fazer o quê? Renovar isso, né? Tem o Hazard, agora só que o Hazard está se machucando muito. Hazard, ele chegou acima do peso no Real Madrid, né? Acima e aí do peso. Teve uma dificuldade aí de se adaptar. O futebol inglês ele é mais pegado, ele é mais corrido. O futebol espanhol ele é muito rápido também. Não é tão pegado quanto o inglês, né, a Premier League, só que é bastante diferente, então ele tá tendo muita dificuldade em se adaptar. E joga hoje, ele né? não é um cara de drible, ele é habilidoso, mas ele tá pastando ali para se adaptar ao Real Madrid, e ele não é um cara necessariamente de referência, né? Ele é um cara que às vezes arrisca uma jogada de linha de fundo ali, de lateral e tal, e acaba fazendo algumas graças, assim, mas não é protagonista. Então falta uma referência, um protagonista para o Real Madrid, que foi o Cristiano Ronaldo, que acabou sendo tratado de uma forma completamente de qualquer jeito pela diretoria, né? E aí acabou indo parar na Juventus. Então, o Campeonato Espanhol nós estamos assim, Barcelona em primeiro com 43, Real Madrid em segundo com 43, Sevilha com 38 e o Atlético de Madrid com 36. A gente falou de renovação, mas o Atlético de Madrid também renovou o time inteiro. O Simeone está sofrendo. O Atlético de Madrid está perdendo para time de terceira divisão. O Atlético de Madrid continua freguês do Real Madrid, perdendo aí jogos finais. Mas a gente precisa levar em consideração a seguinte coisa, né? O Atlético de Madrid renovou o time inteiro, né? O brasileiro, o naturalizado espanhol, o Diego Costa, está machucado, já não joga já há um tempo, vai ficar ainda mais um tempo sem jogar. A zaga inteira do Atlético de Madrid saiu, né? Então colocou novos. O meio de campo também, o Cook só anda machucado. Então, assim, quando a gente vê um futebol pragmático, né, que é só aquilo, a gente tem um time aí que dura pelo menos uns 2, 3 anos, até 5 anos. O time, depois, quando começa a renovar, o time peca por causa disso. O time perde muito, né? Perde, e aí para você se ajustar, fica difícil de você achar de novo o eixo. O futebol que o Simeone tentava aplicar no Atlético de Madrid era um futebol de muita força, né? Igual que ele era um jogador muito de pegada, assim, de volante de marcação e tal. Ele aplicava muito isso no Atlético, né? E muitas vezes ele conseguiu fazer umas coisas interessantes, assim, chegar em finais de Champions, finais de Copa do Rei e tal. Foi campeão espanhol. Foi campeão espanhol, depois de muitos anos. Depois de muitos anos, na frente do Barcelona e Real Madrid. É igual você falou, em algumas vezes acaba dando certo, mas quando acaba chegando a hora de renovar, vai sofrer um pouquinho, mas até que tá se virando bem, assim. Hoje o Real joga contra o Real Valladolid e se ganhar, vai para a liderança. Assume a liderança, porque eles estão empatados com o Barcelona no saldo de gols. Aí eu coloquei aqui também pra gente falar um pouco do campeonato francês, mas não exatamente do campeonato francês, porque eu falo que o campeonato francês também é outro campeonato pragmático, é outro campeonato que só tem o PSG e isso não é de agora. Né? Antigamente era o Lyon. Era o Lyon, nos anos 2000 foi o Lyon, essa década que passou foi o PSG, mas ainda assim o grande campeão é o Saint-Étienne, né? O maior time da França é o Saint-Étienne. Tem o maior número de títulos. E vai ser difícil bater, porque mesmo o PSG vindo numa crescente assim com o Chique bilionário aí injetando muita grana, vai ser difícil chegar no Saint-Étienne. E não vai ser um time grande tão cedo assim. Vai precisar de mais alguns anos para ser um time grande. Eu trouxe o francês pra gente bater um papo, que é o seguinte: o que realmente chama atenção no futebol francês? É Neymar. É o Neymar. Não tem outra coisa que o futebol francês. Por quê? Porque o Neymar traz mídia, o Neymar traz polêmica, o Neymar, a torcida no começo da temporada estava odiando o Neymar.
agora a torcida já está trazendo ele para os braços. A pergunta que eu queria fazer para vocês é isso. O Neymar, ele é um cara muito polêmico, né? Mas ele, quando começa a jogar bola, ele Chama muita ele atenção. chama muita atenção. O que vocês estão achando do Neymar hoje? O Neymar hoje ele é maior que o PSG e maior que o campeonato francês. É muito mídia. Neymar é muito mídia. Eu vejo o Mbappé muito melhor que o Neymar. Jogando bola, como atleta. Neymar é mídia. Por isso que chama de Neymídia. Mas é muita mídia. Chama a responsabilidade para si, sabe, em campo e extra-campo. Mas aí, só pra quê? Tá bem na mídia? Falem de mim, mas tanto bem como mal, mas falem de mim, né? Então não precisa disso. Mbappé joga muito melhor e resolve muitas vezes do que o próprio Neymar. Mas fez alguns gols e joga hoje às 17 horas. O Né? Mbappé é molecão, ele está começando agora, mas já é campeão do mundo com a seleção da França. Coisa que o Neymar não tem. Coisa que o Neymar não tem. Exatamente. O Mbappé ele demonstra muito mais vontade de jogar bola do que o Neymar. O Neymar é muito mais jogador do que o Mbappé, só que o Mbappé tem mais vontade. Isso faz muita diferença. Principalmente no futebol da França, que ele é um negócio muito... Não dá para entender o que é o futebol da França, né? Ele é muita correria e pouca organização. Né? E o Mbappé, por isso que o Mbappé se dá muito certo no PSG, porque ele é a cara do PSG. Muita correria, pouca organização e acaba sendo melhor que o Neymar, porque ele tem muito mais comprometimento. Pelo menos dentro de campo, ele tem muito mais comprometimento do que o Neymar, né? O Neymar viu que o PSG, não sei se foi acho que o velho Vamp que falou, alguém falou pro Neymar que o PSG seria uma prisão de ouro. O Neymar tá lá, tá preso num palácio, num lugar chique, o lugar mais bonito do mundo, com todo o dinheiro do mundo, e ele não tá feliz. Não tá feliz e por isso que ele acaba não demonstrando essa felicidade dentro de campo, né? Por isso que quis voltar pro Barcelona. Exato. Teve a oportunidade, teve aquelas conversas de Real Madrid. Exato. Seriam lugares que ele ia ser muito mais desafiado do que o PSG. O PSG não oferece nada, não oferece condições de ganhar Champions, oferece só aquele campeonato francês, às vezes acaba perdendo para um time da Série B ali na Copa da França, sabe? Aquela tristeza, sabe? É muito duro de assistir o campeonato francês. Mas o PSG tem uma coisa assim, tem o treinador alemão que tem mais vontade, tem mais desejo de querer ganhar, conquistar título. A questão é que quando você vai, por exemplo, a gente falou da Champions, quando você vai para um embate diferente, pegar clubes de outros países, você vai enfrentar um Real Madrid, você vai enfrentar um Barcelona, você vai pegar um Bayern de Munique, é diferente, a conversa é diferente, o nível é diferente. Hoje, o Neymar, eu vejo que o Neymar, alguém deve ter falado para ele assim, negão, chegou a hora de você parar, continuar com as suas festas, continua fazendo o que você está fazendo, mas acho que dentro de campo você tem que mudar. Porque ele já está com 28 anos, tá com 28 anos, né? Tá passando, se ele não se cuidar, é mais 2, 3 temporadas. Depois volta pro Brasil. E aí? Vai jogar no Flamengo, vai jogar no Santos? Vai jogar no Flamengo, vai jogar no Santos. Aí vai fazer aquilo que o Vampeta sempre falava, eu finjo que jogo e você finge que me paga. É por aí. Por aí. Então a gente precisa, eu acho que ele, assim, eu não sou fã do Neymar, eu nunca fui. Ele é um cara diferenciado, mas eu não acho que ele é craque. Eu acho que essa dependência que a gente cria na seleção brasileira pelo Neymar, eu acho que isso é uma falsa ilusão, porque a seleção acho que não é isso. A gente está muito carente de ídolo em vários segmentos de esporte, né? Corrida, vôlei, basquete, a gente tinha tudo isso daí e hoje a gente não tem nada. De repente só tem um ou outro que joga muito ali, que faz uma graça e a gente acaba depositando todas as fichas. E daqui a pouco nós vamos falar que o nosso grande ídolo é o quê? Quem? Firmino. Felipe Coutinho. Bob Firmino. Seguindo aqui na nossa rodada. Antes eu queria falar, esse lado do Neymar, se ele tiver, ele almeja, ele quer um dia ganhar a bola de ouro. Se ele começar a jogar, se ele prestar atenção, infelizmente os assessores do Neymar, que faz a cabeça dele totalmente errada e acabam fazendo totalmente errado o próprio futebol dele. Se ele tiver a mesma vontade que o Mbappé, ele pode disputar essa bola de ouro. Mas depende dele. Ele quer isso.
ou ele só quer ficar na mídia? Ou ele só quer que a bola de ouro caia do céu, né? Tem que batalhar por Exatamente, ela. exatamente. Olha só as coisas que vocês estão falando, né? Mbappé, Neymar, Mbappé joga mais, Neymar, bola de ouro, aquela coisa. Quantas vezes o Mbappé, por exemplo, desde quando ganhou a Copa do Mundo Falou. pra cá, ele entrou na lista dos 10 melhores do mundo? Ele não tá. Ele não tá. Então você vê, ainda tem jogadores, e a gente falando, mas você vê, tem jogadores além dele que estão na frente. E ele aceita com a maior naturalidade do mundo. Sem problema nenhum. O Neymar já não aceita. Então você vê, se for bola de ouro, meu, para esse ano, a próxima bola de ouro, ele vai ter que encarar quem? Cristiano Ronaldo no italiano, que tá deitando e rolando, tá fazendo gol a todo jogo, ele Todo mete jogo tem um ou gol. dois. Vai ter que encarar o Messi de novo, porque o Barcelona não tá bem. Mas o Messi já tá com 35 gols. 50 gols por temporada, Não né? tem jeito. Vai ter que encarar o Mané, vai ter que encarar o Salah. Salah. Né? E olha só, e a gente tá falando bola de ouro que só ganha 3, Só só não ganha ganha um e tem 3 melhores. Só aí nós já falamos o quê? 5? Será que o Neymar tá melhor que esses 5? Não tá, né? Exatamente. E o campeonato francês já não ajuda muito. Não tem toda a visibilidade Exatamente. que os outros têm. Bom, Como a gente falou do Cristiano Ronaldo, vamos pro italiano, que italiano também, Vamos pro italiano. Que não Só da tem- Juventus tem 10 anos, né? só aí. O último campeão diferente da Juventus foi o Milan em 2010-2011, com a liderança do Ibrahimovic. Aquele time que estava começando a passar por uma transformação, né? Na temporada seguinte foi embora Nesta, Seedorf, Gattuso, né? Toda aquela turma que marcou uma geração, né? Juntamente do Barcelona de Ronaldinho e da Internazionale aí de Adriano, né? Crespo, essas coisas assim. Então, quando acabou aquela geração do Milan foi muito triste, assim, porque Foi. a gente viu uma geração indo embora, assim, se aposentando, indo para outros clubes, porque já não tinha mais condições de jogar um campeonato italiano. Agora, para desbancar a Juventus, alguém vai ter que trazer o Messi. Ou montar um super time. Vamos montar um super time. Esse ano Porque eu tava super empolgado com a Inter. Com a Internazionale, que trouxe o Lukaku. Lukaku, trouxe o monte. Conte, tava aquela loucura do Conte, montando time, liderando o campeonato, que ela tava liderando o campeonato, tava com 5 pontos na frente da Juve. Eu falei, será que esse ano vai? Não Porém, pelo jeito não tá indo, né? Pelo Não jeito vai, porque a Inter o Juventus já tá com 51 pontos, a Inter tá com 48, a Lazio com 45 e lá atrás vem a Roma com 38. Aí já do quarto pro terceiro pro quarto já tá uma diferença bem gritante já, né? Então esses 3 aí que você falou, talvez 2 que estão disputando o título aí. O caos. Mas eu vou falar pra você, mas eu acho que tá no meio da temporada, eu acho que a Juve já vai cravou levar, de né? novo. É aquele negócio, uma coisa é você chegar, outra coisa é você passar e outra coisa é você manter. A Juventus tem isso, né? Passou, tá lá, a Inter já tá tropicando e aí a Juventus tá sentando a madeira. E o Cristiano Ronaldo gol atrás de gol. Uma coisa que chama atenção nesse campeonato italiano é a Atalanta. É a Atalanta que tá desde a temporada passada que tomou o lugar do Milan na Champions League, tá jogando na Champions League porque fez um campeonato melhor que o Milan. O Milan ficou a só uma posição de jogar Champions de novo, né, depois de muito tempo sem participar. E a Atalanta tá sendo a grande surpresa, igual você mencionou. E a Atalanta tá nas oitavas de finais da Champions Champions League League e vai enfrentar o Valência. Vai Tem enfrentar o Valência. totais condições de chegar nas quartas de Chegar finais. nas quartas de final aí e de repente fazer uma graça, né? ontem o Atalanta ganhou de 7-0 do Torino. Né? Do Torino. Meu Torino que não aguenta, meu Torino. E é uma surpresa muito boa, porque o campeonato italiano é 1-0, 2-1, truncado ali, um jogo muito com os zagueiros participando, com meio campo, com volante de marcação ali. O campeonato italiano quando tem um 7-0 aí é legal de assistir. E como a gente tá falando de futebol, a gente não pode falar, como a gente já comentou, do Liverpool, né? Não pode esquecer do Liverpool. Vamos adentrar na Premier League, que pra mim, na minha opinião... Olha a camisa do André. Já vem preparado pra isso. Não tem como você falar do melhor do mundo se você não... Né? O Liverpool hoje é assim, a Premier League pra mim é um dos melhores futebols, é o melhor campeonato, é o melhor futebol que eu vejo hoje, pra mim.
tem disputa, onde tem Manchester City, onde você encontra o Leicester, onde você tem um Chelsea renovado, que não pôde contratar na janela passada. Ficou umas 2 janelas sem poder contratar, né? Só com a molecada. Aí você vê o Frank Lampard, um treinador de 42 anos, novo, conseguindo manter o Chelsea ali. Porque a gente tem Liverpool com 67, Manchester City com 51, o Leicester com 48 e o Chelsea com 40. Tem uma diferença? Claro que tem. Esse ano acho que também ninguém tira o caneco do Liverpool. Eu acho. Tá com uma diferença de pontos muito grande. E o Liverpool já vem num futebol consolidado já, que montou ele há 5 anos atrás, né? Quando trouxe o Klopp, aí fez as contratações e o Klopp veio mantendo o time, montando aos pouquinhos e até chegar no finalmente, que foi a Champions League em cima do Tottenham. E olha que esses 67 pontos pode passar para 70, porque ele tem um jogo a menos. Isso. Se ganhar do West Ham, já vai meter 70 e já vai abrir aí... quase 20 pontos para o segundo colocado. Segundo, que é nada menos, nada mais do que o Manchester City, né? Tricampeão inglês. Do Pep Guardiola, que está tentando a segunda Champions League ali, mas está um pouquinho difícil. Não, e uma coisa interessante que você falou é essa coisa, o Klopp está há 5 anos. Montando o time para poder... E outra coisa, o Liverpool não tem presidente como aqui no Brasil, né? O Liverpool tem dono, que é o dono do Red Sox, do time de beisebol dos Estados Unidos. E um dos associados, ou que tem uma parte das cotas do Liverpool, é o LeBron James. Então, como é que um futebol assim não vai pra frente? Eu acho que essa é a ideia que o Brasil tinha que começar a amadurecer. Gente que tem visão de negócio e não ficar dando trela para dirigente que tem o ego maior que o clube. Exatamente. E o Liverpool, e assim, a torcida, ela quer a Premier League. Porque depois que se tornou Premier League, o Liverpool nunca mais foi campeão. Nunca foi campeão, muito tempo sem. É muito tempo sem. Então a torcida quer. A torcida comemorou a Liga dos Campeões ano passado, comemorou. Mas o sonho dela é a Premier League. E eu tô achando que esse ano a gente vai comemorar bem essa Premier League, porque assim, o time tá jogando demais. Demais. E a montagem do time, quando você dá um tempo pro treinador montar o seu trabalho, é isso que acontece, né? Apesar do Maurício Pochettino ter sido demitido no ano passado e veio o José Mourinho, ele fez muito tempo isso no Tottenham também, né? Quando o Daniel Levy, que é o presidente do Tottenham, ele contratou o Pochettino, depois acho que a passagem do André Villas-Boas, né, português. E aí montou esse time do Tottenham durante muitos anos. Tinha até uma comunidade no Facebook do Tottenham, quando veio o sul-coreano Son, o pessoal ficou ali sem saber quem que era ele e tal, com muita dúvida com relação ao futebol dele. Eu já conheci o futebol dele desde a época do Bayer Leverkusen. Eu falei, pode botar fé que o cara é bom e olha o que ele fez aí. Olha o que ele vem fazendo no Tottenham e olha o que ele fez na Copa do Mundo, né? Ele ajudou a eliminar uma Alemanha, classificou ali Suécia e acho que México, né, na Copa do Mundo, e acabou a Alemanha ficando de fora, né? E muito em função do futebol do Son. E uma coisa que a gente precisa olhar no futebol do Liverpool é o seguinte, não é o primor, mas é o time arrumadinho. É o conjunto, né? O time sofre, o time em 15 dias fez 8 partidas, jogou acho que 8 partidas ou 6 partidas seguidas, aquele negócio do Boxing Day, esse negócio da virada de ano, ganhou todos, não empatou, ganhou, né? Sofre em alguns momentos, mas consegue, dentro desse sofrimento, ajusta, vai lá e pimba. E acabou montando essa gordura aí que a gente passou, né? De quase 20 pontos pro 20 segundo pontos colocado, pro né? City, olha, eu vou te falar, eu acredito que esse ano é do Liverpool. Se a gente já conseguiu cravar a Juventus, acho que o Liverpool já não perde mais também. Galera, não esquece de ir lá no nosso canal do YouTube, se inscreva no nosso canal, Futebol League Debate, no Facebook a nossa página Futebol League Debate e no Instagram também, Futebol League Debate, tá bom? Voltando aqui no assunto que a gente, mudando um pouco da bola do pé para a bola da mão, essa semana LeBron James quebrou mais um recorde. Eu vou falar um pouco, a gente precisa falar do LeBron, né? Precisa falar do LeBron. A gente não pode deixar
isso passar em branco. Se a gente tivesse um futebol alegre e debate nos anos 90, a gente estaria falando do Magic Johnson e do Michael Jordan. Sim. Larry Bird, os grandes duelos entre Lakers e Boston. Né? A gente precisa falar do que o LeBron James representa. Como você falou num bloco anterior, nós somos carentes, né, de tudo. De ídolos no esporte. Né? E aí você vê um cara que hoje está com 35 anos. Há 15 anos ele está jogando a NBA como profissional. Né? Foi campeão pelo Cleveland, foi campeão pelo Miami. Né? Agora está jogando no Lakers. E ele, essa semana, ele quebrou que recorde ele quebrou? Ele quebrou o recorde de cestas, né? Ele é o terceiro maior cestinha da NBA. E assim, são 15 anos jogando, são 16 temporadas jogando, né? E o cara me quebra o recorde de cesta. Aí você fala assim, mas o que é esse recorde de cesta? Nada mais, são 5, né? A NBA faz muito disso, né? Ela gosta de pontuar isso, né? Os 5 maiores cestinhas são Kareem Abdul-Jabbar, o segundo é o Karl Malone, hoje o terceiro é o LeBron James, o quarto é o Kobe Bryant e o quinto é o Michael Jordan. Né? Olha o que esse rapaz está fazendo. Né? Então, em 16 temporadas ele está avançando, passou para terceiro. E vamos torcer, né? Que ele tem aí ânimo para chegar pelo menos no Karl Malone, né? E ele diz que pode fazer mais, com 35 anos de idade. E basquete é um esporte de muita exigência física. Igual você falou, resta torcer para que ele tenha fôlego para fazer mais uns campeonatos bons aí para ele chegar perto pelo menos do Karl Malone. Né? Porque o Kareem Abdul-Jabbar, né, você falou de força física, né? No passado não tinha força física. Né? Dos anos 85, quando chegou a NBA aqui no Brasil, que era o Luciano do Vale, Bandeirantes transmitia. Grande Luciano do Vale. Não tinha essa coisa ainda de muita força física, porque o Jordan não era força física, era talento. O Magic Johnson era forte, mas mas era muito talento. Então você vê, o Kareem Abdul-Jabbar tá com 38.387 cestas. O LeBron tá com 33.655. Caramba. Pô, você fala, são 5 mil, quase 6 mil de diferença aí. E aí? Será que ele consegue chegar? O Karl Malone está com 36.928. Será que ele consegue? São mais 3 mil. Pô, mais 3 mil são quantas temporadas? Mais uma, mais duas. Ele com 35 anos, por exemplo, se fosse pro futebol, já estava se aposentando. Exatamente. E olha que o basquete é muito mais dinâmico. Muito mais forte, muito mais cansativo, muito mais exigente dos atletas, né? Exige bem mais do físico dos atletas. Vamos torcer, né? Eu adoro recordes quebrados. Vamos torcer, vamos ver se o LeBron consegue. E mudando ainda agora, vamos para automobilismo. Opa! Né? Um pouquinho da Fórmula 1. E como é que vai ser a temporada esse ano, Márcio? Esse ano vai ser uma temporada gigante. Tá? Vai ser 22 GPs, 22 grandes prêmios, entrando agora o Vietnã, em Hanoi e na Holanda. Então vai ser muito disputado. Tanto que a fase de testes eles vão fazer só no mês de fevereiro, em 2 períodos. São 6 dias, se eu não me engano, dividida no mês de fevereiro para a fase de teste, para já em março, em Melbourne, na Austrália, ter a primeiro grande prêmio. Você tem a mesma animação que o Márcio? A animação não, mas esperança sim, né? Quando eu iniciei a série da Fórmula 1 no Futebol Alegre e Debate, foi justamente numa temporada assim que no começo dela foi bastante disputada, né? Então a gente tinha vencedores diferentes dos GPs e a Fórmula 1 é um esporte apaixonante, né? Desde a época assim que eu comecei a acompanhar, que foi a época do Schumacher, né? Eu sou o mais novo aqui dos 3. Então, mesmo assim, desde aquela época já sempre foi muito apaixonante assim, acompanhar o automobilismo, sempre fui apaixonado pela Ferrari. Assim, a esperança a gente tem de que seja uma boa temporada, né? Com disputa, com rivalidade, com talvez provocação.
sabe, assim, essas coisas que às vezes acaba não acontecendo mais, né? Não tem mais os rivais, o Nigel Mansell ser rival do Alan Prost, e aquela coisa, sabe, um disputar particularmente com o outro ali, sabe? Não tem mais, sabe? Não tem mais essa diversão, assim. Hoje a dinâmica da Fórmula 1 é diferente, porque a graça dela está na tecnologia e no planejamento das equipes, né? Não é mais uma coisa braçal e, sei lá, de talento ou de, sei lá, mero acaso ali que acontece num dia de chuva, por exemplo, do piloto ter a habilidade ali de conduzir o carro, né? Então até a graça da Fórmula 1 hoje está um pouco diferente e vamos torcer para que permita ter um bom campeonato, né, pra gente assistir. Exato, eu não tô tão animado quanto vocês, não. faz um tempo. A animação fica um pouquinho de lado, mas esperança sempre tem. Essa coisa que vocês têm, eu tô bem devagar com a Fórmula 1. Eu acompanhava muito mais a Fórmula 1. Já foi muito mais atrativo, sim, realmente. Hoje, por exemplo, hoje a gente não tem um piloto brasileiro. Exato. Hoje a gente não. Hoje, quantos campeonatos o Hamilton já vem seguido? Acho que ele é bicampeão, tricampeão, né? Ganhou 3 anos seguidos. Não, o Vettel ganhou ano passado, eu não me recordo. Mas fica muito nisso. Ou é o Hamilton? O Hamilton ganhou os últimos campeonatos e já está quase empatando com o Schumacher, então, ele já é hepta. Ele quer ser hepta. Tanto que, na verdade, o Hamilton falou, esse ano de 2020 vai ser muito diferente. E eu vou querer brigar por esse campeonato. Vai ser difícil, mas ele quer ir buscar. E a Mercedes tem total condição de oferecer isso para ele, porque vai manter o que já vem fazendo, sabe? O que muda nos carros? Nada. E favorece quem? A McLaren. Né? Então, a Mercedes. A Mercedes. Então ele é assim, infelizmente a Fórmula 1, eu acho que a Fórmula 1 precisava arrumar alguma coisa para desafiar as equipes. Para equilibrar melhor isso. Na verdade, o que acontece? Algumas equipes estão mudando, a STR vai mudar para Alfa, Tauri, Honda, motores Honda. A Racing Point vai estar com a Mercedes agora, e o novo agora é o Williams, com um novo piloto que é o Nicolas Lafitte, canadense. Então, mas o CO da Fórmula 1 está querendo para 2022 ou 2023 ter como fala, os carros, está tentando falar com todas as equipes para dar uma padronizada, a conta investimento, a conta aplicar para ter uma disputa de igual a igual para todos os carros. Porque senão fica só na Mercedes, de vez em quando uma Ferrari e de vez em quando uma Red Bull, na RBR, que consegue alguma coisa. Senão só fica nesses 3 e está ficando monótono. Está chegando um momento, o CEO da Fórmula 1 está buscando equalizar todos os times quanto a investimento ao carro, ter um teto para isso, porque senão, gente, Mercedes, Ferrari e Red Bull vai sempre despontar e os outros vai ficar sempre para trás. Vamos ver como é que os caras, assim, eu sou bem sincero com vocês, faz tempo que eu não assisto uma Fórmula 1. Eu vou arriscar assistir a de Melbourne, que é a primeira que abre, que é o do ano. Eu gosto muito de Melbourne. Estou acompanhando aí o Australia Open, né? Que é Melbourne. Então é um lugar bacana. Vamos lá, vamos acompanhar para ver se essa primeira traz alguma novidade ou não. Eu ainda sou muito pessimista com a Fórmula 1. Eu acho que vai se manter nisso. Ferrari, RBR e Mercedes, né? Os pilotos, os mais novos estão na RBR. Vamos ver se essa molecada consegue dar um gás, né? Dar um novo dinamismo, né? Porque tá difícil. Mas eu vejo o próprio Charles Leclerc, que ano passado praticamente tomou o lugar do Vettel na Ferrari, despontou muito. Sim. Então, os novos estão vindo. Infelizmente a gente não tem mais os pegas como antigamente. Senna com Alan Prost, com o próprio Nigel Mansell. Aqueles pega, mas o que acontece? Naquele tempo era tudo câmbio manual, hoje é tudo eletrônico. A eletrônica tomou conta de Nem tudo. Câmbio tem, né? Nem câmbio tem. É só na mão, o volante. na borboleta, sabe? Então, é muito fácil falar a destreza do piloto. Ser um piloto, aquele piloto, sabe, bom mesmo, não tem mais, porque é tudo eletrônico. Claro, com a eletrônica agora, vamos ver se melhora. Por quê?
O próprio Max Verstappen, que está na RBR, é um piloto que está aí correndo por fora para tentar buscar um campeonato. Só que, infelizmente, só fica entre a Ferrari e a Mercedes. Mas com Leclerc, que tem muitos novos que está despontando, vir para uma equipe melhor, que seja uma Mercedes ou até uma Ferrari, pode ser que mude esse campeonato. Vai ser muitos pegas, muito bom esse ano. E é gigante, são 22 GPs esse ano. Então vamos acompanhar, tomara. gente. São 22 oportunidades para ter uma corrida decente aí. E tem pilotos brasileiros que estão na escolinha de cada equipe aí, lá no futuro aí vamos ver se volta a ter um piloto brasileiro. O brasileiro que mais está se destacando, que mais está perto de ir para a Fórmula 1 é o Sete Câmara, né? Sete Câmara. Apesar que o Fittipaldi também entrou, né? Agora. Também tem chance. E vamos ver se vai dar certo ou se vai só usar o nome do avô, né? Exatamente. Eu já falei. Eu preciso ver pra crer. Do jeito que tá, nada me emociona. E falar, assim, ó, o que empolga, pra mim, o que vai empolgar mais que é a Fórmula 1 é a final do Super Bowl que a gente vai ter aí, que tá se aproximando. A meta é chegar num nível em que vai ter dinheiro pra pagar um patrocínio no Super Bowl. Que é o patrocínio mais caro que tem, né, do esporte. É os 30 segundos mais caro do mundo. De tudo, assim. É o evento mais aguardado, mais bem organizado que tem. Quando os americanos se propõem a fazer alguma coisa, eles fazem muito bem feito e tá aí o Super Bowl, né? Eles propuser transmitir um campeonato de futebol de bolinha de gude, eles vão transmitir muito bem. Vai ter arena, vai ter patrocínio, vai atrair a atenção de todo mundo, assim. Então, o Super Bowl é a máxima de todos os eventos que a gente pode acompanhar, o Super Bowl é a máxima. Assim. Não, e é assim, o Super Bowl, assim, eu acompanho o Super Bowl já faz um tempo, né, mas em 80, 82, o intervalo comercial do intervalo, que é os 30 segundos, a Apple fez o seu primeiro comercial, foi justamente no Super Bowl, né? O Steve Jobs lançou eu não vou lembrar, o Apple II, o Apple na época, num de madeira, no intervalo do Super Bowl. Então imagine como é que é isso. E agora no próximo final de semana vai ter aí a final do Super Bowl, que é o Super Bowl 54, e tem história nisso, né? Não é só simplesmente um Super Bowl, e detalhe, vai ser um Super Bowl diferente, porque o England Patriots não está, significa que o Tom Brady não está, ficou de fora, e a gente vai ter uma final assim, para mim vai ser uma das mais disputadas, né? A gente vai ter de um lado o São Francisco 49ers, que está tentando voltar. Eu sou apaixonado pelo futebol americano por causa do São Francisco. Luciano do Vale, eu sou dessa época. Luciano do Vale, a Band transmitindo. Eu vi o São Francisco 49ers ganhando o primeiro título em 98. Né? Em 88, temporada 88 e 89, e eu me apaixonei. Só que o Francisco 49ers de lá pra cá chega, não chega e vai tombando. E vai fazer a final com Kansas City. Então, os Kansas City, depois de 50 anos, vai voltar para o Super Bowl. Chega na final do Super Bowl. A expectativa é grande, né, do jogo ser igual entre os dois, porque não é aquele grande contra um azarão, sabe? São dois iguais ali, vão estar disputando. Na pré-temporada, o São Francisco, na temporada regular, o São Francisco teve mais vitórias que o Kansas City. Exato. Então, na temporada regular, o São Francisco não enfrentou o English, né? Não enfrentou o Tom Brady, mas o Kansas enfrentou e perdeu. E na final passada, né, no Super Bowl passado, no playoff, o Kansas City perdeu pro English. Então, esse ano vai ser um negócio marcante. Vamos ver como é que vai se comportar. E o que é legal nisso aí é a gente ver o duelo dos quarterbacks. Então, de um lado está o Jimmy Garoppolo, do São Francisco 49ers, que ele era o eterno reserva do Tom Brady. Era o eterno reserva. Ele era louco para jogar, mas não tinha nem chance. Não tinha jeito, que o Tom Brady não dava espaço.
Ele saiu na temporada passada, veio pro Francisco Foranite, tá ali, e esse ano ele fez uma temporada assim brilhante. E vamos ver o Patrick Mahomes, que é um garoto, que foi a primeira escolha do draft né, do Kansas City. E vamos ver o que vai dar, né? Você arrisca um palpite? Olha, eu acho que dá 49ers. Arrisca um palpite? São Francisco 49ers. Eu não vou nem pergunte, porque pra mim vai ser na cabeça. Eu só não vou falar o placar, mas São Francisco 49ers. Aqui foi unânime. Foi unânime. Eu acho que essa coisa da... assim, eu sou muito da vanguarda, né? Então eu sei que o Kansas está 50 anos sem ganhar. O Patrick Mahomes é um garoto fantástico. Né? Mas a construção do São Francisco 49ers para essa temporada foi brilhante. Sabe o que a gente estava falando de gestão? Não falando de gestão de campeonato, a gente não falou de gestão. Eles fizeram direitinho, sabe? Parece que as peças foram colocadas ali assim à mão, foram escolhidas a dedo para fazer a temporada que estão fazendo. E vamos esperar aí que isso se confirme mesmo no campo e o São Francisco 49ers possa ser campeão desse Super Bowl. Foi isso hoje. Que você quer deixar algum comentário, quer deixar alguma coisa pra galera? Vamos... Esse é o primeiro de muitos, né? A gente finalmente está realizando o sonho aí do Futebol Alegria e Debate. O sonho mesmo era esse daqui, tá reunido falando de vários esportes, várias modalidades, principalmente de futebol. Mas trouxemos aqui basquete, Super Bowl, trouxemos a Fórmula 1. Então, a gente vai tá fazendo isso daí de vez em sempre, né? Então, os próximos aí talvez a gente traga novidades. Para o Futebol Alegria e Debate no YouTube, vou estar tentando trazer alguns esportes aí, alguns games, jogar um videogame com o pessoal, jogar um poker também com o André, com o Sericaco. Então a gente já está trazendo isso para vocês aí, como nos quadros seguintes, né? Então vai acompanhando a gente aí. Na verdade, o Kiko já falou a maioria dos assuntos, que é uma novidade. Vamos trabalhar, trazer o melhor do esporte nesse ano, que tem muita coisa. Tem Olimpíadas, tem vários campeonatos de futebol, tem muito esporte para a gente estar comentando. Então entre no YouTube, entre no Facebook, acompanhe a gente vai cada programa trazer novidades, coisas melhores para vocês, para estar acompanhando. A gente não fica só falando o bonito, a gente fala o que está na real, o que está acontecendo, o que pode melhorar. E eu gostaria, pedindo até permissão para o nosso amigo André, pelo Futebol Alegria Debate, a gente prestar uma homenagem a um jornalista esportivo que nos deixou, que é o Sérgio Noronha. Muito obrigado, porque apesar de tudo foi um jornalista e ensinou muita coisa. Não importa se foi bom, se foi ruim, mas a gente aprende de tudo um pouquinho em cada pessoa. Isso foi muito importante. Ele nos trouxe muita coisa também. A gente aprendeu alguma coisa com o Sérgio Noronha. Então fica a homenagem do Futebol Alegria Debate ao Sérgio Noronha. Nosso muito obrigado por ser esse jornalista precursor, justamente jornalista esportivo, que nos mostrou muita coisa. Obrigado mesmo. E acompanhe a gente. Cada programa a gente vai trazer muito mais assuntos para você, amigo do Futebol Alegria e Debate. A gente poder... Mande seus palpites, manda pra gente a gente poder trazer mais matérias interessantes para você. Valeu. Galera, esse é o primeiro. 2020 a gente vai ter vários, como eu falei no começo. Vamos ter games, vamos falar de poker, vamos falar de tênis, vamos falar de tudo que está envolvendo o esporte. O legal é compartilhar. Venham, participem, mandem suas perguntas, a gente vai estar sempre aqui, vamos trazer sempre uma pessoa diferente, vai estar nós três, vai estar um, vai estar... O importante é a gente manter e continuar aí. Tá bom, galera? Um beijo, um abraço para todo mundo.